Olá pessoal, hoje iremos falar sobre banheiro de uma mansão encontrado na Pompeia. Você já imaginou o que seria ter um banheiro em tempos passados? Pois bem, no Império Romano era possível, mas apenas para os mais ricos, pois os banheiros eram espaços luxuosos e com diversos mimos para o corpo e a mente. Em 2022, arqueólogos encontraram os banheiros de uma mansão em Pompeia. O local já havia sido parcialmente escavado em meados do século XIX, mas agora foi reaberto para fins de pesquisa. A nova investigação, liderada por Pier Paolo Albano, permitiu que a equipe descobrisse um complexo sistema de aquecimento por piso, vasos de cerâmica, um par de balanços, ânforas de óleo, um espelho decorado, várias moedas romanas, joias, placas de bronze e, finalmente, os afrescos. A mansão data do início da Era Imperial Romana, entre os anos 27 a.C. e 18 a.C., ou seja, durante o reinado de Augusto. Acredita-se que o imóvel pertencia a um ex-escravo, que se tornou um dos homens mais ricos de Roma. Os arqueólogos descobriram que o banheiro era composto por 3 áreas principais: o frigidarium, o tepidarium e o caldarium. No frigidarium, ou seja, na parte mais fria, constavam um imponente mosaico com motivos marítimos, paredes cobertas com estuque decorado e uma piscina retangular rodeada por 24 colunazinhas. Naquele momento, os visitantes poderiam relaxar em um ambiente fresco, perfeito para amenizar o calor de um dia romano, aliviando tensões e dores musculares. Um pouco mais à frente, no tepidarium, ou seja, na parte morna, encontrava-se um labirinto de arcos e janelas, além de bancos e mesas de mármore projetados para aquecer o corpo para a próxima etapa do banho, ou seja, a parte quente. Ali, no caldarium, encontravam-se tanques, lareira e bancos de mármore, além de uma decoração rica em cores. Em suma, o banho requeria um total de 300 litros de água por hora para aquecer as piscinas e o piso para proporcionar um ambiente relaxante. 2 tipos de aquecimento, os sistemas de aquecimento por piso e os sistemas de aquecimento por ar, foram utilizados para manter as temperaturas ideais para banhos. Ambos se apoiavam em fornalhas, mas a difusão do calor era realizada de forma diferente. No sistema de aquecimento por piso, o calor emanava de tubos de argila que corriam sob o pavimento e que se comunicavam com as fornalhas. Já no sistema de aquecimento por ar, o calor era difundido por meio de convecção. E nesse caso, o ar quente emanava das fornalhas e se difundia por alicerces, paredes e abóbadas, que por sua vez libertavam o calor lentamente. Segundo os arqueólogos, o imóvel pompeiano era habitado por uma família de 5 pessoas, mas acredita-se que no local também funcionasse um pequeno spa para fins lucrativos. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Pompeia. Pompeia foi uma cidade romana na região da Campânia, atual Itália, famosa por ter sido preservada pelas cinzas e pedra piroclásticos do Vesúvio. A cidade foi destruída em 79 d.C. por uma erupção vulcânica, juntamente com o Herculano, Stabiae e uma região. De acordo com Plínio, o jovem naturalista romano, um mar de fogo e brasa lançada do solo de um abismo se ergueu até os céus. Um rugido horrível rompeu os ares. As árvores foram arrancadas de raiz, os animais mortos, os homens e as mulheres carbonizados. Tudo foi reduzido a cinzas. As ruínas de Pompeia, patrimônio mundial da Unesco, tornaram-se um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, um testemunho da civilização romana. Pompeia e Herculano foram cerca de 2000 anos, mas escavaram apenas 20% de Pompeia e 1% de Herculano. Contudo, os historiadores discordam quanto à época exata da destruição da cidade. Seus habitantes podem ter sido de 11.000 a 20.000. A última erupção do Vesúvio antes de 79 d.C. ocorreu em 62 d.C. Havia registros de tremores de terra e explosões vulcânicas menores que afetaram a região. Os moradores de Pompeia viram os sinais, mas não evacuaram. Embora a cidade fosse grande para a época, seu porto era pequeno. Ela era um centro agrícola e comercial que produzia garum, um condimento à base de peixe, vinhos, azeite, trigo e escravos.
Nas proximidades, haviam minas de arame, mármore, tijolos e pedra. Pompeia exportava para Roma e outras cidades produtos agrícolas, tecidos de lã e linho e sal de suas oficinas. Roma fornecia a Pompeia trigo e escravos. Pompeia era um local de peregrinação religiosa. Era um centro cultural e educacional. No local havia um teatro para 5.000 espectadores, um anfiteatro para 1.000, 2 templos, um anfiteatro para espetáculos e jogos e uma praça para eleições e julgamentos. Pompeia tinha um sistema de aquedutos, fontes, um aquário, um jardim botânico e um ginásio. Era um local de lazer e diversão. Enquanto Roma prosperava, a cidade expandiu seu território, estendendo-se do centro histórico, a Porta Marina, a Porta Stabiana, a Porta Nolana e a Porta Herculana. Pompeia foi construída em um pântano pantanoso, então seus habitantes construíram uma rede de drenos para evitar inundações. Os arqueólogos acreditam que em 62 d.C., um terremoto de magnitude 5 na escala Richter sacudiu a região, danificando 20.000 casas. Os moradores reconstruíram suas casas e a cidade prosperou. Em 79 d.C., a cidade estava próspera, mas o vulcão estava prestes a entrar em erupção. Embora a população estivesse ciente dos riscos de um novo terremoto, ninguém pensou que o Vesúvio entraria em erupção. Não houve uma segunda catástrofe. Em 79 d.C., no entanto, o Vesúvio entrou em erupção, lançando cinzas, pedra, piroclásticos e gases. A nuvem de cinzas subiu 21.000 metros no ar, atingindo a estratosfera. Cinzas caíram sobre a região, cobrindo toda a península italiana. De acordo com Pínilio, o jovem, as chamas eram tão altas que se refletiam nos espelhos do mar. Na manhã seguinte, o mar ao redor de Capri estava coberto de corpos. Um tsunami de 30 metros atingiu a costa, matando muitas pessoas. Um segundo tsunami atingiu a costa com a força de um tremor de terra. Quando o Vesúvio entrou em erupção, o céu ficou escuro como noite. Chovia cinzas, pedrinhas e areia. As ruas de Pompeia estavam cobertas de cinzas, o que impediu que as pessoas escapassem da cidade. As vítimas ficaram presas em seus lares. A temperatura do ar atingiu 1.000 graus Celsius. Em poucos minutos, as vítimas foram carbonizadas. Poucos sobreviveram. Os corpos foram achados em posições estranhas, como se esticassem as mãos para implorar por socorro. Pompeia foi sepultada sob cinzas, pedra, piroclásticos e detritos. Herculano, Estábil e Pompeia foram sepultadas sob 1,80 metros de detritos. Os arqueólogos acreditam que 2.000 pessoas morreram em Herculano, 11.000 em Pompeia e 2.500 em Estábil. Poucos sobreviveram. Herculano e Pompeia foram encontradas em 1748, mas Pompeia foi escavada pela primeira vez em 1748. Desde então, arqueólogos e estudiosos continuam a desenterrar a cidade. E aí, o que você achou do luxuoso banheiro romano? Esperamos seu comentário. Deixe-o logo abaixo, curta o vídeo e inscreva-se e ative o sininho. E até a próxima.